Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de João, capítulo 6, do versículo 1 em diante. João, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto bíblico: Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Vamos então meditar nesta manhã sobre a multiplicação dos pães. E nós damos um título para esta mensagem: colocando-se à disposição do Mestre. Repetindo o título desta mensagem: colocando-se à disposição do Mestre. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo ao lado do mar da Galileia, ensinando a multidão, ensinando a mensagem do reino, e quase 5.000 pessoas
estavam ali ao redor do Senhor Jesus Cristo, se alimentando com os seus ensinos. Que bênção, que maravilha, quando nós podemos estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, ouvindo atentamente a sua palavra. E o dia já declinava, e o Senhor Jesus então observou que a multidão já estava exausta, cansada, com fome e precisava se alimentar. E ele então se dirige a Filipe e pede uma solução humana para Filipe. O texto é muito claro aqui no versículo 6, mas dizia isso para o experimentar. Jesus sabia que Filipe não teria condições humanas de resolver aquela situação de alimentar 5.000 pessoas. Mas ele faz este pedido para que ele apresente uma solução humana. E Filipe, vendo que não tinha condições, informa o mestre a impossibilidade de atender o seu pedido. E aí outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, apresenta ao Senhor Jesus um rapaz, um jovem, o texto é muito claro, um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos como a solução divina para que fosse realizado o milagre. E hoje, então, nesta manhã, nós vamos meditar sobre este rapaz, o que aprendemos com este menino. Hoje, gostaria de destacar as atitudes de um jovem cristão que se prontificou a contribuir com os elementos de um dos milagres de Jesus Cristo. Jesus, obviamente, não dependia da contribuição daquele rapaz para fazer o milagre, mas a participação daquele jovem em dar alguns pães e peixes nos ensina que Deus quer que o homem participe. Deus quer que o homem faça sua parte em tudo que Deus faz. O texto também nos ensina que nós devemos nos colocar à disposição do Mestre para sermos usados por Ele para a sua obra. Vamos então procurar extrair algumas lições com este jovem, com este rapaz. A primeira coisa que nós observamos aqui, que aquele rapaz, estava preparado. Aprendemos aqui sobre vigilância. Esse rapaz nos ensina a importância de sermos vigilantes. Por que ele estava preparado? Este menino, este rapaz, se preparou antes de seguir Jesus. No meio daquela multidão, ninguém pensou em levar alimentos. Só foi encontrado um rapaz que estava devidamente
preparado. 5.000 pessoas ao lado do Senhor Jesus Cristo passaram o dia todo ali ouvindo a sua mensagem. Ninguém se preparou antecipadamente para passar aquele longo período, sabendo que iria sentir fome, que precisava se alimentar, mas não estavam preparados. Então este rapaz se preparou, queria ouvir Jesus, mas antes de sair de casa, ele preparou o seu lanche. Quem não está preparado é pego de surpresa. Muitas pessoas param no meio do caminho, param por não estarem preparadas. Estamos falando aqui, meus irmãos, sobre o preparo espiritual. Do preparo que vem por meio da vigilância, do exercício de comunhão com Deus. Este menino não foi precipitado. Vemos então também na parábola das 10 virgens, que elas só foram se preocupar com azeite depois que o noivo havia passado. 5 eram prudentes, vigilantes, 5 não se prepararam. E eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você, minha irmã, nesta manhã, estamos preparados para as dificuldades? Estamos preparados para a escassez? Estamos preparados para o arrebatamento da igreja? Preste bem atenção, não é tempo de se preparar, mas é hora de estarmos preparados. Nós devemos estar preparados. Azeite, tudo preparado. Portanto, busquemos com mais intensidade a vontade do Senhor para as nossas vidas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com este rapaz é que ele estava perto de Jesus. Ele estava perto de Jesus. Isto nos fala de comunhão. Mais de 5.000 pessoas dispersas. Ele poderia estar longe de Jesus, poderia estar a 300 metros, 400 metros, bem longe, mas ele se preocupou em estar bem perto de Jesus, próximo de Jesus, para ouvir da sua boca as palavras que ele estava proferindo, palavras de edificação. Ele não se distraiu, não ficou brincando. Ele procurou estar perto de Jesus. Que grande ensino aprendemos aqui, que nós devemos também estar perto de Jesus. O menino, o rapaz, só escutou o que Jesus disse aos discípulos porque ele estava perto dele. Meu irmão, minha irmã, a obra do Senhor necessita de pessoas que estejam perto do Senhor. Repetindo, a obra
do Senhor necessita de pessoas que estejam perto do Senhor, pois somente aqueles que estão próximos do Mestre, próximos de Jesus, podem ouvir a voz suave do Mestre. Muitas pessoas não ouvem e nem compreendem a voz do Mestre, porque estão longe, distantes de Deus. Os seus corações estão voltados para as coisas do mundo e por isso passam desapercebidos das coisas de Deus. Muitos estão desapercebidos das coisas do reino de Deus, porque estão ouvindo Jesus de longe. Mas este rapaz, este menino, este jovem, ele não estava disperso com a multidão, ele estava perto do Senhor Jesus Cristo. Isto nos fala de comunhão. Esse rapaz não queria ser massa, mas ele queria ser indivíduo. O que aprendemos com este jovem? Que ele se apresentou. Ele deu o que ele tinha, ele se apresentou. Isto fala de quê, meus irmãos? Fala de prontidão ao serviço. Que bênção quando nós temos esta disposição de prontidão ao serviço do Senhor, de prontidão a cooperar na obra do Senhor. Na hora que surge o problema, na hora que surge a crise, a pessoa não foge, não fica de camarote assistindo o que vai acontecer. Não. A pessoa se apresenta com aquilo que ela tem. Só tenho 5 pães, só tenho 2 peixinhos. O problema está aqui. As pessoas estão famintas, mas eu estou pronto a contribuir. Eu estou pronto a fazer parte desta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Isto faz me lembrar, meus irmãos, daquela passagem de Isaías, lá no capítulo 6, versículo 8, versículo 9, quando Isaías teve um encontro com o verdadeiro Deus de Israel, quando ele foi tocado pelo Senhor, quando ele foi purificado pelo Senhor, e agora o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: envia-me a mim. Eu estou pronto para servir. Eu estou pronto para fazer a obra do Senhor. E este menino se apresentou disposto a colaborar com aquele grande milagre que Jesus queria fazer. Meu irmão, minha irmã, jovem, você está disposto a cooperar? Você está disposto a participar da obra do Senhor? Ah, pastor Edson, só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Ah, pastor Miranda, eu não estou ainda devidamente preparado. Eu ainda sou muito jovem.
não tenho muitas experiências, não tenho muito conhecimento, já fracassei no passado. Mas o Senhor pergunta: a quem enviarei? Você, jovem, está disposto a entregar os teus 5 pães, os teus 2 peixinhos, a tua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa te usar? Faça como esse rapaz. Se apresente ao Senhor. É lógico que Jesus não precisa de nenhum de nós para realizar a sua vontade, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de fazer parte dos seus grandes milagres. Vou repetir para que você possa compreender com muita clareza. É lógico que Jesus não precisa de nenhum de nós para realizar a sua vontade, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de fazer parte dos seus grandes milagres. E também quer que cada um de nós faça a sua parte e não nos acomodemos. O que é que nós aprendemos também com este jovem? Que ele pensou nos outros. Isto nos fala do amor. A pessoa que ama está disposta a ajudar, não é egoísta. E aqui nos fala que este jovem apresentou, fala então do amor, de amor ágape. Ele poderia muito bem pegar o seu alimento, se assentar embaixo de uma árvore, saciar a sua fome, mas ele, este jovem, não foi egoísta. Ele não pensou apenas em si mesmo. Ele tinha um grande amor ágape no seu coração. Ele não pensou apenas em si mesmo. Ele demonstrou amor. Deus sempre coloca algo em nossas mãos para que ajudemos outras pessoas. Se formos egoístas, poderemos perder privilégios concedidos e recebidos. Nunca esqueçamos que tudo o que temos provém de Deus e a Ele tudo pertence. Tudo que temos provém de Deus e a Ele tudo pertence. E Ele nos amou e nós também devemos amar os nossos irmãos e devemos colocar tudo aquilo que recebemos dele à disposição daqueles que realmente estão precisando. Então ele pensou nos outros, isto nos fala de amor. Aprendemos também nesta passagem, neste milagre, na primeira multiplicação dos pães, aprendemos que com aquele jovem, que ele obedeceu, ele creu em Jesus, ele confiou em Jesus, tanto que ele confiou, que ele pegou aquilo que ele tinha preparado para si, o seu lanche,
e ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Ele não teve receio de ficar sem o seu lanche, não teve receio de perder os 5 pães, os 2 peixinhos, mas ele obedeceu, ele confiou no Senhor, depositou tudo que ele tinha nas mãos do Senhor. Que ensinamento maravilhoso, meu irmão! Ele não somente ouvia Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus entraram no seu coração e ele resolveu, ainda jovem, depositar tudo que ele tinha nas mãos de Jesus. Que bênção quando alguém confia em Jesus. Quem confia em Jesus nunca fica decepcionado. Quem confia em Jesus nunca fica embaraçado. Quem confia em Jesus nunca é derrotado. Confie no Senhor Jesus. Obedeça os seus mandamentos. Entregue tudo que você tem nas mãos dele. Sua vida, sua inteligência, sua capacidade. E o Senhor vai realizar grandes milagres. Vai multiplicar aquilo que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos também que ele não teve receio de perder, não teve medo que Jesus falhasse. Ele não teve medo que Jesus falhasse. Jesus nunca falha, meu irmão. Jesus nunca falha, minha irmã. Confia em Jesus. Ele vai fazer a obra. Ele vai realizar o milagre. Ele vai te dar vitória. Nós nunca perdemos quando estamos com Jesus. Você resolveu confiar nele. Você resolveu fazer dele o teu alicerce. Ele é o teu Deus. Ele nunca decepciona aqueles que confiam nele. O Senhor Jesus honra a fé do seu povo. Jesus honra a fé daquele que confia inteiramente nas suas palavras. Este rapaz não teve receio, não teve medo. Eu estou do lado de Jesus. Não vou perder nada. Ele vai fazer a obra. Aprendemos também que ele colocou tudo o que tinha nas mãos de Jesus para abençoar outras pessoas. Ele creu que Jesus era poderoso para realizar aquele grande milagre. Eu imagino, meus irmãos, que depois de ter realizado aquele grande milagre, Jesus deve ter chamado aquele garoto para mais perto de si e devolveu a ele o alimento que ele havia doado em quantia maior e qualidade superior. Quando colocamos a nossa vida e as nossas coisas à disposição do Mestre, ele sempre nos retribui em quantia e qualidade melhor. Diz aqui o texto de João capítulo 6, versículo 12, e quando estavam saciados, disse-lhe aos seus discípulos: recolhei
os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Repito, quando colocamos a nossa vida e as nossas coisas à disposição do Mestre, Ele nos retribui em quantia e qualidade melhor. E é justamente isto que Jesus quer fazer na sua vida. Meu irmão, minha irmã, jovem, vamos nos colocar nas mãos do Mestre. Você está no caminho certo, você não está no caminho errado, não. Você se colocou nas mãos do Senhor para fazer a sua obra. Você tem trabalhado, se colocado à disposição para trabalhar. É óbvio que tem um desgaste físico, às vezes uma exaustão, mas o Senhor há de te abençoar. E nós terminamos repetindo o título dessa mensagem, para que ela possa ficar gravada na tua mente nesta manhã, colocando-se à disposição do Mestre. Que você possa orar e dizer: Senhor, eu estou à tua disposição para fazer a tua obra, para ser usado por ti, para fazer parte do milagre, dos milagres da tua casa. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.